Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar mais uma vez falando sobre Boku no Hero. Nós vimos no vídeo passado a traição do Aoyama, mas no fim das contas fomos capazes de ver de que ele e nenhum aluno da UA estará disposto a deixá-lo de lado. E é simplesmente por conta disso que teremos um completo e absurdo plano para passar a perna no All for One. Só que antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem. Então, bora para o vídeo. Nós basicamente agora vemos ali do ponto de vista do All for One, observando de que mentiras ali não vão funcionar contra ele. Mesmo que se estiver um pingo de intenção maliciosa, ele irá saber. E ele então começando a se questionar em relação à individualidade que ele deu ao Aoyama, que individualidade bem ridícula no fim das contas. Mas ainda assim ele não tá nem aí. Ele deu isso só por simplesmente conseguir uma pequena rota de outras inúmeras rotas que para ele são qualquer uma delas descartável. Tanto que ele pouco se importa no fim das contas com esse plano em relação ao Aoyama dar certo ou não. Mas ele ainda assim não esperava que desta vez essa individualidade o traria a vitória. E simplesmente nós vemos ali que começa a ligação dos pais do Aoyama com o próprio All for One. Ele simplesmente puxando ali uma conversa em relação a falar sobre vinho, de que o All for One seria teoricamente um tio do Aoyama, se passando ali toda uma ligação codificada, eles usando esses códigos todos para tentarem se comunicar, mas no fim das contas ele basicamente fala que quer se encontrar com o Aoyama para colocar de fato, pegar o Midori desprevenido. E no fim das contas ele acaba percebendo de que felizmente na verdade para ele não há nenhum tipo de malícia na voz ali da mãe do Aoyama tentando passar a perna nele. Mas no fim das contas isso vai ser completamente inútil. Ele sabe de que acabaram de alguma forma descobrindo alguma coisa mais para eles terem sido liberados após essa rápida detenção. Ele percebe então de que os pais do Aoyama não foram de fato tão descobertos assim. O All for One sabe sobre tudo isso porque o Aoyama não era o único espião dentro da UA. Em meio a todos esses refugiados que estão dentro da escola, alguns deles estão aliados ao All for One. E é basicamente aí que a gente vê um encontro armado de Midoriya e Aoyama, onde o Midoriya se questionando sobre o Aoyama não estar mais detido, e o Aoyama simplesmente responde por conta ali de que os pais dele contrataram advogados que o soltaram. Então o Midoriya, vendo isso, pede ali para que chame todos os seus colegas para ver se o Aoyama pode de fato recomeçar toda a sua jornada. Mas em meio a toda essa atuação, ele de fato passa um tom de veracidade que passa de fato a perna no All for One. E ele basicamente fala de que não vai ali voltar ali no fim das contas ao lado do Midori. E até aí a gente vê de que todo o plano do All for One não implica apenas na sociedade em si, implica em tudo. Em toda a estrutura do mundo, por exemplo, a gente vê de que mesmo em todo esse caos, a estrutura judicial, o sistema judicial ainda parece existir. Mas no fim das contas, tentar se agarrar aos velhos hábitos vai ser completamente fútil. Não vai ter ali nenhum propósito nisso que de fato vai levar eles a alguma vantagem. E agora que o Japão de fato ruiu, o resto do mundo no fim das contas vai acabar tirando proveito para dominar completamente o Japão.
O iene japonês, que é a moeda do Japão, caiu de valor em uma velocidade absurda e a maioria das companhias japonesas estão entrando em falência. A instabilidade social tem encorajado cada vez mais e mais as atitudes vilanescas e lentamente está se espalhando para todas as outras nações. Por exemplo, com a morte da Starling Stripe, a heroína número 1 dos Estados Unidos, lá acaba que agora começam a também rolar alguns problemas. O All for One não se tornou apenas uma ameaça em nível nacional no Japão, como em nível mundial de fato. E de quanto mais e mais tempo a gente vai ver de que uma grande depressão, o sistema econômico, bancário, judicial, tudo vai quebrar a favor do próprio All for One. E no fim das contas a economia em colapso, com o desemprego crescente, o caos social e tudo isso já começou a aparecer. E no fim das contas as nações vão perder completamente a sua estabilidade a longo prazo e vão se tornar cada vez mais e mais pobres. E a esperança simplesmente vai sumir. E a única opção que eles terão no fim das contas vai ser simplesmente a mão que em meio à escuridão será estendida. Só que essa mão é infelizmente do All for One. O All for One, em um mundo como esse, completamente destruído, por exemplo, se um país ficasse sem água, mas se uma pessoa portadora de individualidade capaz de gerar água potável aparecesse do nada, o que será que vocês acham que iria acontecer? Obviamente essa pessoa iria ser venerada como um verdadeiro deus e não só para a água. Eletricidade, gás, até mesmo energia, em um mundo imerso ao meio da decadência e do caos, uma única pessoa sendo suficiente para mudar o seu estado seria o estado perfeito, o cenário perfeito para que alguém forte o suficiente pudesse simplesmente dominar todo mundo como um verdadeiro Lorde Demônio de todo mundo de Boku no Hero, que é isso que o All for One quer ser. E no fim das contas a gente simplesmente vê de que não é um plano que a gente pensa ser algo tão fácil assim. O plano do All for One é algo absurdamente gigantesco, ele pensa até mesmo nos mínimos detalhes. Só que o Midori ainda assim quer ficar ao lado do Aoyama para permitir que nada disso aconteça. Ele vai fazer com que o mundo volte a seus devidos eixos. Só que no fim das contas, em meio a toda essa farsa, em toda essa atuação, o All for One simplesmente chega. O Aoyama dizendo de que realmente queria poder acreditar nisso, mas vai ser apenas ao seu bel prazer, a sua própria segurança e aos seus pais que ele vai trabalhar ao lado do All for One para ter tudo do bom e do melhor quando a sociedade simplesmente entrar em desespero. E simplesmente surge ali logo atrás do Aoyama o All for One, vendo de que no fim das contas o Yuga Aoyama entregou todos os seus amigos como acabou prometendo, e por mais doloroso que seja, no fim das contas ele vê de que não era para terem confiado cegamente em ninguém, e no fim das contas ele mesmo percebe de que o Aoyama superou as suas expectativas. Para uma conversa ali que ele viu sobre todo o seu plano final, foi algo bem maravilhoso. Não foi algo 100% preciso, mas ainda assim ele acabou que descobrindo tudo que o All for One queria de fato fazer. Toda essa utopia louca que ele quer colocar para todo mundo. E no fim das contas o Midori, em meio a tudo isso, ainda continuando a atuação, ele dizendo de que acredita no Aoyama, de que acha que não irá conseguir ali sentir mais essa angústia vindo do Aoyama, o Aoyama extremamente desesperado em meio a isso. Só que tudo isso, essa conversa inteira de que ele traiu o Midori agora é uma verdadeira farsa. Simplesmente se virando na direção do All for One, ele simplesmente manda um Neville Laser na direção do seu querido tio, que era o pseudônimo que ele usava durante essas conversas, e percebe de que foi traído. No fim das contas, o All for One caiu ali na atuação do próprio Aoyama e não tinha nenhum outro jeito para eles tentarem ali cair
para tentar passar a perna no All For One sem todo esse plano mirabolante. E no fim das contas, o próprio Midori diz de que por um segundo achou de que as coisas poderiam de fato ser horríveis, não pro All For One, mas sim pra ele, que de fato o Aoyama entrou tanto no personagem de que realmente poderia querer traí-los, mas tudo isso foi perfeito. No fim das contas, a gente basicamente vê de que pelo bem da sua mãe, do seu pai, pelo bem de todo mundo e seu próprio bem, o Aoyama irá lutar contra o All For One. E o All For One, vendo o quão desapontado no fim das contas é, mas ainda assim ele tentando entender como é que as ligações por celular, quando ele entrou em contato com os pais do Aoyama, não demonstrou ali nenhum pingo de traço de mentira ou má intenção. Só que para agora isso tanto faz. No fim das contas, ele sabe de que o One For All está a poucos centímetros dele. E com o buscar do Shigaraki, ele sabe muito bem rastrear ali as localizações de todos os demais heróis profissionais e percebe de que todos eles estão a milhas e milhas de distância dali. Então nunca irão conseguir chegar a tempo. O All For One, que já tem ali uma cavalaria gigantesca ao seu favor, a gente tendo então Shigaraki, All For One, Dabi, Toga, Spinner, vários mutantes ali ao favor da ideologia do Spinner, os Gnomos quase high-end, alguns outros vilões menores que acabaram se juntando no fim das contas aos objetivos do All For One, mas os heróis não vão ser tão tolos assim. Eles também haviam, no fim das contas, graças a inesperadamente o Monoma, eles podem agora passar outra vez a perna no All For One. E o próprio Aoyama, que passou a perna pela primeira vez ali no All For One, sabe muito bem que ele não gosta nem um pouco disso. E graças à habilidade do Monoma de conseguir copiar individualidades alheias, ele pode simplesmente copiar a individualidade do Kurohige e não apenas se teletransportar para aí, como trazer ali Mirko, Hawks, Endeavor, Big Tree da UA, todos os demais alunos da UA que vão lutar aí para simplesmente começar um Vingadores Avante no fim das contas. É simplesmente a guerra final, o aqui e agora começa o maior caos que Boku no Hero já viu em todo o seu mangá. A gente pode observar muito bem de que de alguma forma o plano que o Eraserhead acabou propondo deu certo, mas como que realmente isso aconteceu? Porque já que o All For One é capaz de alguma forma confirmar a veracidade dos fatos que são falados para ele, quando ele conversa com os pais do Aoyama via áudio, ele sabe certamente que o que eles estavam falando naquele momento era verdade. Então como que eles iriam de alguma forma enganar ali o All For One para fazerem ele crer que no fim das contas eles estavam falando a verdade? E basicamente é aí que o Eraserhead já tendo então em mente que eles precisariam da ajuda de alguém que faria com que os pais do Aoyama não demonstrassem nenhum traço de mentira na voz deles, e assim ele ficaria de guarda baixa, e essa pessoa é simplesmente o Shinso. Quando ali no fim das contas a gente já sabia de que a individualidade dele é basicamente a lavagem cerebral, e no fim das contas a gente vê de que com a evolução dos seus poderes agora ele pode fazer, dando pequenas ordens às pessoas com que elas falem o que ele bem entender. Só que até algum tempo atrás, quando ele fazia isso, ele passava as suas reais intenções para as pessoas, o que acabaria sendo um grande problema nesse momento pelo simples fato de que o All For One descobriria.
Só que durante todo esse processo, desde o confronto das turmas 1A contra 1B, o Shinso evoluiu e muito para se tornar ali um aluno da classe de heróis. Ele agora consegue então ultrapassar os limites da sua individualidade. Ele pode fazer uma lavagem cerebral no Aoyama e nos pais dele e fazer com que eles falem, sem então que as suas intenções verdadeiras passem através da voz deles. E no fim das contas, iria ser bem difícil, ou talvez até mesmo impossível, para o All For One descobrir por trás da individualidade do Shinso. Só que ainda assim resta um grande problema. Mesmo que eles enganem ali o All For One, ele ainda assim tem o buscar, então ele claramente saberia a localização de todos os heróis. Então ele não se daria a besta de simplesmente ir para ser emboscado. E é aí que basicamente entra o Kurogiri. Não exatamente o Kurogiri em si, mas a sua individualidade. A gente sabe muito bem que o Kurogiri consegue teletransportar pessoas usando seus portais. Só que, obviamente, no estado que ele está, ele não iria colaborar se não fosse basicamente um monoma. E esse seria um dos papéis mais importantes da luta. Porque, no fim das contas, com a sua habilidade do ladrão fantasma, a habilidade do monoma de copiar temporariamente e usar as individualidades de outras pessoas, ele poderia usar o poder do Kurogiri para então conseguir ali usar com maestria a individualidade dele, criar portais e teletransportar todo mundo para onde está o All For One. O próprio Monoma vê de que isso seria algum tipo de piada, pelo quão impossível talvez fosse para ele conseguir então usar a individualidade de alguém que ele acabou de copiar com tanta maestria. Mas o próprio Aizawa já de antemão pede desculpas. No fim das contas, agora a voz do Aizawa não consegue mais chegar até o Kurogiri ou Shirakumo, quem quer que ele seja. E com o decorrer da luta, da guerra que rolou anteriormente em Jakku, no fim das contas, o Aizawa infelizmente perdeu um olho. Então, o apagamento dele está fortemente enfraquecido, e é aí que entra uma outra grande função do monoma. O monoma ele também vai conseguir copiar a individualidade do Aizawa para tentar parar o Shigaraki. E no fim das contas, ele sabe muito bem, o Aizawa sabe muito bem de que é incapaz disso, mas no fim das contas, graças ao monoma, ele não achando de início que vai ser capaz disso, mas esse é o momento em que ele vai ser o seu protagonista da sua história. Assim como a Aoyama foi o protagonista, conseguindo ali passar a perna ao lado do Midoriya, enganando o All For One. Assim como o Shinso foi protagonista usando a lavagem cerebral nos pais do Aoyama e conseguindo passar outra vez a perna também no All For One, e o Monoma vai conseguir teletransportar todos os heróis para o campo de batalha e também anular ali com o apagamento do Eraser o decaimento do Shigaraki e todas as suas outras individualidades em geral. Então esse é o momento em que ele, no fim das contas, vai ser o protagonista. Ele cresceu ali com a visão de mundo que ele mesmo criou, de que a sua individualidade era basicamente ali de um vilão ou de um personagem secundário, mas no fim das contas esse plano não teria funcionado em momento algum sem a ajuda de todo mundo. Porque não tem nada disso de serem personagens secundários, porque é aqui e agora que eles serão os protagonistas das suas próprias histórias. O próprio Vlad King fala isso ali para o Monoma. E o Monoma é extremamente empolgadaço ali, botando todos os heróis, Endeavor, Hawks, Miko, Deadshot, Big Tree da UA, Midoriya também já tá aí, com vários e vários outros heróis para começar a porradaria imensa. Só que já avançando ali desesperadamente para ir então atrás do Endeavor vai o Dap. Só que não vai ser o Endeavor que vai parar o Dap, e sim
Todoroki. O Todoroki vai simplesmente tentar parar, como ele mesmo diz, o seu estúpido irmão mais velho. E no fim das contas, o All For One terá ali de lutar contra o atual herói número 1 e o número 2, o Endeavor e o Hawks. E no fim das contas, o plano deles não para apenas por aí, porque não seria um mero combate corpo a corpo, porque simplesmente entra em ação o sistema Uatroy. É basicamente uma espécie de várias e várias cápsulas gigantes que se projetam no chão e começam a capturar cada um dos mais fortes vilões nos seus núcleos diferentes. De um lado o Dabi, do outro a Toga, do outro All For One e do outro o Shigaraki. É basicamente dividir para conquistar. Juntos não vai ter como parar todo mundo, vai ser um caos generalizado, então a melhor opção por hora, obviamente, vai ser com que eles de alguma forma separem cada um dos heróis para então, também graças ali ao Monoma, ainda utilizando a individualidade do Kurogiri, ele simplesmente teletransporta todas essas cápsulas para locais completamente separados umas das outras. Então não vai nem ter como Dabi, Toga, Shigaraki ou All For One tentarem contatar-se uns com os outros. E esse foi um plano de que todo mundo teve alguma importância no fim das contas. Desde os personagens mais secundários até os principais. Só que obviamente não vai ser tão fácil assim parar cada um desses vilões. E até aí, vendo então de que um troço desses não iria durar nem 3 segundos diante dele, a gente simplesmente percebe o Dabi querendo destruir tudo junto dos outros gnomos quase high-end, só que 3 segundos era tempo suficiente que eles precisavam para limitar as ações dos vilões e dividi-los em grupos pequenos. No fim das contas, a gente basicamente vê de que graças ali ao Monoma extremamente empolgado, vendo de que ele, no fim das contas, o cara conseguiu ali, de alguma forma, separar todos os vilões. Então, eles ainda assim, o plano não para por aí, porque não é apenas passar a perna no All For One e nos demais vilões e também separar eles. Porque mesmo com isso, como que eles irão então parar o Shigaraki? E isso daí a gente também vai ver que tem um plano, é um plano mais mirabolante atrás do outro, e marquem isso. Todo plano em anime shounen, quando não é explicado, dá certo. Quase certo, na verdade, porque o Bakugou avançando ali com o Midori iriam ali fazer a porrada comer em cima do Shigaraki, só que nesse momento a gente simplesmente vê e que de alguma forma o Midori acaba aqui sendo capturado por alguém, vai por um dos portais, saindo completamente longe dali. E no fim das contas, enquanto isso, a gente percebe de que o Hawks, o Endeavor, o Kamui, vários e vários outros heróis profissionais simplesmente vão partir ali na direção do All For One, simplesmente então chegando ali nas montanhas de Gunga. O Hawks ainda vê de que mesmo sendo extremamente forte, usando uma espada feita das suas penas, ele não será capaz de partir ali a máscara do All For One. Só que é basicamente por isso que ele conta com o Endeavor para meter porrada no All For One. Ele sabe muito bem de que não vai ser tão fácil, já era até o esperado. A luta de caminho fez eles perceberem isso, e todas as outras lutas, na verdade, fizeram eles perceber que de derrotar o All For One não e nunca será algo fácil. Só que mesmo observando esse plano de dividir para conquistar dos heróis, o All For One ainda sabe muito bem de que o Endeavor acabou tendo de dar a difícil missão para o seu filho mais novo, Todoroki, simplesmente ter de ligar contra o Dabi. O Endeavor sabe muito bem da escolha que teve de fazer e fez isso tendo em mente o quão dura seria essa decisão, mas ainda assim ele afirmou. Vai rolar também Dabi versus Todoroki, só que então depois disso a gente simplesmente descobre para onde diabos o Midoriya foi. O Midoriya, no fim das contas, acabou sendo puxado para uma ilha extremamente distante, onde
está a todos. Então compliquei muito a situação para tentar de alguma forma parar o Shigaraki sem ter o Midoriya lá. Só que isso aí já é assunto, obviamente, para outro vídeo. Só que antes de realmente ir embora, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais um Boku no Hero no canal, deixem nos comentários o seu frado. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!